Olá, meu querido, minha querida, é sempre bom estar com você em mais uma reflexão. E a nossa reflexão de hoje está no Salmo 51, onde nós vemos aqui algo muito bom sobre o perdão e o amor inesgotável de Deus. Aqui nós vemos no Salmo 51, no verso 1 e 2, assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado. Esse momento aqui foi o momento o qual Davi estava vivendo quando ele foi confrontado pelo profeta Natã em relação ao seu pecado com Betseba. Aqui nós observamos que Davi, nesse momento do seu confronto, quando o profeta chega diante dele para falar do pecado dele, do pecado de adultério, do pecado que ele havia cometido, de todas as suas práticas realmente erradas. E aqui Davi ele teve a oportunidade de ser confrontado pelo profeta, porque Deus, quando ama, ele nos corrige. Deus ama ou corrige o filho o qual ele ama. Então Deus, pelo seu amor a Davi, Deus fez com que o profeta fosse lá confrontar Davi do seu erro, do seu pecado, para que ele corrigisse isso. Então Davi, quando ele é confrontado, e agora cai na real, a ficha cai sobre a sua mente, sobre o seu coração, e aqui ele vem: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Davi agora entrou nessa situação, nesse estado, o qual ele precisava do perdão de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida. E que os seus pecados, que as suas transgressões fossem apagados. Que Deus apagasse isso da vida dele. E ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele estava reconhecendo quando ele pede isso no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa, ou seja, eu quero tomar um banho, mas não apenas esse banho que hoje muitas pessoas às vezes acham que por ter pecado, por ter praticado algo errado, ou até mesmo um pecado de adultério, de prostituição, um pecado sexual, e às vezes eles sentem nojo, se sentem manchados, sujos, e vão querer tomar banho para se limpar, para se lavar. Mas não é esse banho que Davi estava querendo. Não é esse banho, porque esse banho não lava pecado, esse banho não tira pecado. Vai limpar o corpo, mas não vai limpar a alma, não vai limpar a mente e o coração. Então Davi fala assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Talvez a água que muitas pessoas têm se banhado, têm se lavado, para querer apagar as suas culpas, os seus pecados. Muitos vão para o próprio chuveiro, ou muitos vão se banhar, banho de folhas, banho de outras coisas. Usam muitas situações, muitas coisas para querer se cobrir. Mas só quem pode nos lavar completamente, não o banho físico, mas o banho espiritual, o banho da alma, da purificação da alma, que o pecado saia, seja extirpado, seja arrancado, seja anulado e seja purificado o coração do homem, é através de Jesus Cristo. Só o Senhor ele pode nos purificar de todo o pecado, porque o seu sangue foi derramado, e o sangue de Jesus, o sangue de Yeshua, nos purifica de todo o pecado quando há uma confissão. Davi agora ele reconhece que ele estava em pecado, e ele precisava agora do perdão de Deus, dessa lavagem espiritual que só Deus podia fazer na sua vida. Então ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3 diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então ele reconheceu que ele tinha transgressões e que ele havia pecado contra Deus, e sabendo que realmente o pecado, sempre o pecado, perseguia ele. É como lá no livro de Gênesis, no início, quando Caim matou seu irmão Abel, e Deus foi recobrar, foi conversar, foi dialogar com Caim, porque o sangue de Caim clamava na terra. E ele vai perguntar: cadê? Onde está o teu irmão Caim? Ele fala: porventura sou eu o guardião ou guardador do meu irmão?
ele omitiu, ele mentiu para Deus. Até parece que nós podemos mentir para o Senhor. Nos enganamos a nós mesmos quando achamos que estamos escondendo alguma coisa do Senhor. E Deus falou: olha, Caim, o pecado jaz à porta, o pecado bate na tua porta, cabe você dominar. E é isso, nós temos a capacidade, se nós quisermos, nós pecamos, e também se quisermos, nós não pecamos. Mas só que Deus fala assim que o pecado que estava sempre perseguindo ele, e ele faz uma declaração no versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Às vezes pessoas pecam, erram, fazem tantas coisas erradas e falam: por que eu estou passando por isso? Por que minha vida está assim? Por que eu estou vivendo a vida derrotada, destruída? É porque você está em pecado, talvez. Nem sempre uma situação que nós vivemos, enfrentamos, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, nem sempre é pecado, mas às vezes também é pecado. Tem situações que é pecado e nós precisamos corrigir, precisamos fazer uma reflexão, precisamos fazer uma análise da nossa vida para saber se realmente estamos errados ou não, se estamos em pecado ou não, se nós transgredimos ou não. Então nós temos que fazer uma avaliação de nós mesmos. Talvez essa é a palavra, avaliação de nós mesmos. Talvez você precisa fazer uma avaliação dentro de você. E até hoje você tem falado: por que eu estou vivendo desse jeito? Mas talvez, será que você, em alguma coisa que você fez no passado, que você fez há pouco tempo, ou você está fazendo e você não tem confessado o teu pecado, não tem colocado diante de Deus, pedido perdão, se afastado, deixado? Não é só pedir perdão e continuar na prática do pecado, mas é pedir perdão e se afastar do pecado. Davi, ele se levanta e pede: Senhor, lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre perto de mim, ou sempre me persegue. Tenha força, peça a Deus, se arrependa do que você tem feito de errado e Deus vai te dar uma vida abençoada. Deus vai te purificar, Deus vai te limpar, Deus vai te dar uma nova vida. Deus vai fazer com que você venha viver uma vida diferenciada. E ele fala no versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então é isso, queridos, que nós precisamos fazer diariamente, fazer uma avaliação ou reavaliarmos a nossa vida cotidianamente, todos os dias, saber realmente se a nossa vida está agradando ao Senhor e deixar todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos impedem da bênção chegar na nossa vida, seja pecado de fornicação, de prostituição, de adultério, de roubo, de homicídio, seja qual for o tipo de problema, seja qual for a situação que o homem venha ou esteja vivendo, ele precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer que pecou, que transgrediu a lei, que transgrediu contra o Senhor, contra a palavra de Deus, que pecou contra os céus, pecou perante o homem, pecou contra o seu irmão. Seja um problema que você tem com alguém da sua família, da sua casa, um amigo seu, alguém, não importa, no seu trabalho. Se você tem um problema com essa pessoa, procure corrigir essa situação. Procure viver o melhor de Deus na sua vida. Não vale a pena ficar guardando mágoas, rancor, ressentimentos. Não vale a pena internalizar essas coisas que só vão nos trazer problemas. Se você está vivendo desse jeito, dessa maneira, procure corrigir a sua vida hoje. Procure viver uma vida melhor, porque o Senhor, Ele quer te dar o melhor. Então o perdão e o amor de Deus são inesgotáveis na nossa vida. Deus sempre tem perdão para nos dar e o amor dele é tão grande que nós nem imaginamos a sua proporção, mas é real. E Ele quer nos amar, Ele quer liberar sobre a nossa vida o melhor dEle. Então confesse como Davi fez, abra o seu coração e fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável ou espírito reto. Viva dessa maneira, que vivamos desse jeito para a glória do Senhor. Tenha um dia muito abençoado. Ore comigo nesse momento. Pai Santo e querido, eu quero nesse dia confessar os meus erros e pecados ao Senhor. De tudo aquilo que cometi, que tenho cometido, Senhor, que não tem te agradado. O salmista Davi, depois de ter pecado e de ser confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece e ele pede misericórdia ao Senhor. Ele pede para que o Senhor lavasse ele e purificasse de todo o seu pecado. Que o Senhor venha estar fazendo isso, Senhor. Porque quantas vezes temos errado,
quantas pessoas têm vivido nessa forma, Senhor, desse jeito, no pecado, e têm mergulhado a cada dia, se aprofundado no pecado cada vez mais. Mas que ele seja confrontado por essa palavra nesse momento, e que essa palavra, Senhor, traga vida, luz a ele, assim como Davi, ele possa também reconhecer o seu pecado, confessar a Ti e deixar de pecar, em nome de Jesus. Está na Bíblia: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Inscreva-se no nosso canal, está na Bíblia. Compartilhe essa reflexão para outras pessoas. Fica aí na paz do Senhor. Até a próxima.